Olá mundo, hello world. Quando a gente abre um blog, um site no WordPress, é isso que aparece primeiro, né? Hello world, olá mundo. Estamos ao vivo aqui pelo curso de línguas. Eu sou Daniel Ribeiro, eu sou jornalista e professor de inglês e um estudante eterno de idiomas. Eu adoro aprender línguas. E hoje eu vou conversar com um cara que tem muito em comum com esse universo, que é o Otto Mendonça. Ele é autor de um livro sobre testes de línguas estrangeiras. Ele é intérprete, poliglota e tradutor e é um cara super engajado aí no mundo dos poliglotismos e na divulgação das técnicas de estudo. Olá, Carmen. Olá a todos que estão chegando por aí. O Otto já está por aí. Deixa eu convidá-lo para participar aqui com a gente. Ih, cadê? Muito bom. Os assuntos da live de hoje são temas relacionados ao aprendizado de idiomas e falar muitas línguas. Olá, Otto, tudo bem? Boa noite. Tudo ótimo. E você, Daniel, como vai? Tudo ótimo. Bem-vindo. Aqui em São Paulo faz um friozinho. Brasília nunca faz frio, né? À noite até que fica fresquinho, faz sim. E aí, meio do ano, porque o Cerrado, a gente está a 1.000 metros de altitude, né, Daniel? Algum frio Uhum. faz. É verdade. Tem um ventinho da madrugada ali, né? Muito Exato, bem. exatamente. Otto, me conta quem é você. Quando você vai se apresentar, o que que você diz? Rapaz, que pergunta complexa essa, hein? Olha, deixa eu Filosófica, ó, a falar. gente não tá brincando aqui não. Eu tô desde os 13 anos de idade, quando eu me olhei no espelho pela primeira vez e perguntei, mas quem sou eu? Eu tô desde então tentando responder essa pergunta, viu? Legal. Mas Mas assim, eu acho, num eu bar, acho que você está né, entre um ocupado. chopp e outro, qual é a sua resposta? Olha, a minha resposta aqui para a gente ficar dentro dos trilhos, né, Daniel, do Uhum, poligotismo, que é um tema que interessa a ambos os nossos públicos. O que eu imagino, Daniel? Eu imagino que o trabalhar com idiomas é uma coisa que dá prazer. Filosoficamente, aí eu vou sair da filosofia. Nós buscamos o prazer e evitamos a dor. Acho que todo mundo pode concordar com isso, né? uhum, Então é natural que a gente queira ter prazer na vida. Eu acho que isso não é nenhum hedonismo. Eu acho que isso é lícito. E quando a gente consegue unir isso com o trabalho, né? Trabalho é aquela ideia do tripalium, né? Etimologicamente, instrumento de tortura tal, mas quando a gente consegue trabalhar com uma coisa que nos é prazerosa, eu acho que a gente começa a ter uma convergência positiva para uma vida saudável. Não que a gente vai evitar uhum. dores de cabeça, infortúnios, problemas, não. Mas, então, assim, se você me pergunta quem sou, eu sou um cara que tenta fazer essa convergência entre uma coisa que me dá prazer intelectual, né? Me dá prazer social, que eu gosto de estar em contato com as pessoas, e o trabalho. Eu acho que isso resume essa minha vida com poliglotismo aí. Muito boa resposta. Já é uma resposta que já vale por uma live inteira. Otto, eu tinha separado aqui uma primeira pergunta para te fazer, que é uma pergunta que muitos amigos e pessoas próximas me fazem. Então eu vou fazer para você, porque se sua resposta for legal, eu vou copiar e te imitar nas próximas. Por que aprender mais uma língua? Para quê? Para que aprender mais uma língua? Se a satisfação da curiosidade intelectual não for motivo suficiente para o meu interlocutor, aí é melhor você se calar. Muito bom, Porque muito bom. então assim, é que nem quando você gosta de livro, aí o seu amigo te pergunta, pô, mas para que você vai comprar esse livro? Não tem nada a ver, né, com a sua área. Então, às vezes são tribos diferentes. Né? Uhum. Aí você pode, de repente, tentar encontrar um terreno comum de compreensão para explicar por quê e tal, mas precisa explicar, Daniel? Para mim, eu também acho que não precisa. Embora os benefícios sejam claríssimos, né? Entender o mundo é um prazer e os benefícios sejam claríssimos. Bom, Otto, me conta a sua história com as línguas, assim. Eu queria saber quais línguas você fala, né? Eu sei que entre os É poliglotas essa pergunta é difícil. sempre meio tricky, porque tem umas línguas que você aprendeu ali alguma coisa que você se vira. Mas quais são as línguas que você se sente confortável para falar? E como começou essa história? Qual foi sua primeira língua? O que que te levou para ela? E o que que te fez seguir para outras?
Boa, aí o papo fica bem coisa de poliglota mesmo. Todo poliglota gosta de falar dessa relação com os idiomas, né? Como é que foi? E Exato, eu quero saber as exato. suas também. Eu quero saber as suas também, que eu sei que você tem Pode muitas deixar. histórias demais. É. Olha, Daniel, o que acontece? Eu, dentro dessa grande área de idiomas, eu trabalho com interpretação, é o meu principal ganha-pão, a interpretação simultânea, a tradução simultânea, né? E o que acontece? Ali a gente tem o que a gente chama de línguas de trabalho. Tá? São Uhum, aquelas que a gente realmente tem que ter no nível ali C1, C2, para a galera entender. C1, C2, né, são classificações do quadro europeu de referência, mas uhum, nível avançado. Então, o que acontece? Ali, minhas línguas de trabalho são, além do português, língua materna, o inglês, o espanhol e o francês. O francês é uma língua que eu gosto muito. Eu tenho uma relação afetiva com o francês, com o espanhol eu posso explorar também muito. Um, e aí o que acontece? Italiano e alemão são línguas que eu falo, mas não trabalho com elas. O meu alemão, inclusive, está bastante enferrujadinho, para falar a verdade. tá E caput. aí, eu cheguei a estudar uma época latim, porque eu queria ler no original essas piras. Eu Uhum, cheguei no nível mais B1 ali de leitura, sabe? Conseguia traduzir alguma bastante. coisa. Hoje eu mal consigo ler algumas máximas e dá para o gasto. Uhum, Depois eu brinquei um pouquinho com Esperanto, e aí Guarani e holandês eu só brinquei, não cheguei aí. Então, assim, essas línguas que nível A, que né, não passei daquele limiar ali, né, uhum, então, assim, eu conto mesmo o italiano e o alemão, além das minhas línguas de trabalho, porque eu tenho certificados internacionais nelas. Então, as minhas piras, as minhas nerdices com idiomas vão aí. Quando eu encasqueto com o idioma, eu quero tirar um certificado daquele uhum, idioma. Porque eu entendo que os certificados, cara, eles me propiciam algo que eu vejo muita gente deixando de estudar um idioma, Daniel, porque não tem um foco claro, não tem um objetivo, um prazo, não mensura. Ah, isso é chato. Não é questão de ser chato. Você tem que ter algumas habilidades, eu chamo de metacognitivas, mas o que eu quero dizer com isso? Aí a gente entra em autodidatismo, que a gente tinha uhum, falado. Você tem que pensar estrategicamente seu estudo. Não dá para você terceirizar tudo para um professor. Eu, sinceramente, acho isso. O professor te ajuda, é exato. um mentor, mas você tem que ter uma certa autonomia. E eu acho que os exames, eles sempre me deram essa possibilidade, porque eu sempre estudei meio que sozinho. Falo assim, não, ó, olha, dentro de 6 meses eu vou fazer, por exemplo, agora a gente está em final de abril, início de maio. Vamos dizer que em setembro, outubro, 6 meses, eu tenho que chegar no nível B1 de holandês. Hoje eu estou no nível A1, A2. Beleza, então a prova me dá claramente o que eu tenho que ser capaz de fazer. Olha, eu tenho que ser capaz de entender aqueles áudios, eu tenho Uhum, que ser capaz de ler aquele texto, tenho que ser capaz de escrever aquela cartinha lá. Então eu vou trabalhar para chegar lá, entendeu? E aí eu vou estruturar meus estudos de acordo com esse objetivo que é mensurável, é claro, tem um tempo específico. E aí eu trabalho. Então, os exames de idiomas, eles sempre para mim foram um instrumento de autoestudo, instrumento didático ali dentro do meu processo uhum. autodidático. Primeiro isso. Agora, em relação aos idiomas, acho que muita gente começa com inglês ou espanhol, né? A maioria de nós, assim, a não ser que tenha alguma outra história, enfim. E aí, assim, eu morei em Foz do Iguaçu, Daniel. E aí, ali na Tríplice Fronteira, eu tive uma relação muito próxima com. Eu criei amizades. Eu acho que também tem muito isso, né? Por exemplo, o inglês, porque eu estudei muito desde menino e tal, não sei o que, ok, mas eu sinto que é mais uma coisa racional, ao passo que talvez o espanhol eu tenha estudado bem menos, mas eu criei mais relações afetivas, talvez. Uhum, Né? uhum, Então, assim, cada língua é um tipo de relação. O francês, para mim, está muito vinculado à amizade. O espanhol também, porque alguns dos meus melhores amigos são de língua espanhola e tal. Então, sabe, você vai criando. Eu acho que essas questões de relações afetivas que você cria com a língua têm um valor tão importante quanto ou até superior às questões simplesmente de você sentar a bunda e estudar intelectualmente. Que, claro, é necessário, né? Mas uhum. acho que não decide o jogo, cara. Não sei o que você acha em relação a isso. Eu concordo com você. Eu acho que quando a gente cria uma história com a língua, e pode ser uma história de trabalho, né? Pode ser uma relação, não necessariamente afetiva, mas uma relação profissional ali de você Isso. precisar daquela língua, mas você cria relações humanas. Quer dizer, você dá vida para a língua, né?
a língua sai do livro, sai da aula e ela ganha a vida real, né? Isso é uma coisa que me interessa muito saber e observar, me interessa muito fazer na vida, trazer a língua para a vida real. Eu sempre falo para os alunos, ou para quem de repente vem trocar uma ideia sobre aprender um outro idioma, você precisa aprender coisas, você precisa ter instrumentos para você falar coisas que você quer falar. Não é ficar só decorando diálogo e ficar aprendendo. Quando eu vou no restaurante, eu faço como? E se o roteiro que o garçom decorou é diferente do roteiro que você decorou? Vocês não vão conversar, né? Vocês não vão conversar. Otto, essa coisa dos... Desculpa, essa coisa dos certificados, você escreveu um livro sobre isso, né? Escrevi, cara. Escrevi um livro a respeito. Se chama Provas Internacionais de Idiomas, Manual do Candidato. Por quê? Como eu estava te falando, eu fiz à época, hoje eu já aumentei esse número, mas eu fiz 8 provas em 5 línguas. Quando eu fiz, você vai me entender que você gosta de alemão, que eu sei que você é bom no alemão. Quando eu fiz minha prova de alemão, cara, eu jurava que eu tinha nível B1, B1+. Só que quando eu fiz uma prova de italiano, nível B1, a prova oral eu fui muito bem, eu tirei nota máxima. A professora falou assim para mim, pô, você poderia ter feito um nível acima. Aí eu fiquei, sabe, chateado com aquilo. Eu falei, cara, nunca mais eu faço B1, vou fazer só prova de B2. Aí com o alemão, eu sabia que eu tinha um nível, ok, B1+, vamos chamar de B1+. Mas eu sabia que se eu hackeasse a prova, aí são, né, nerdices. Eu falei, cara, eu vou hackear essa prova, vou aplicar muita estratégia para me dar bem na prova. E aí, quando eu tirei 80, cara, eu tirei 80 na prova. Eu falei, 80 de 100, good, né? E aí eu falei, cara, eu fiquei tão, sabe, radiante, exultante com aquilo, eu falei, puxa vida. Eu estava escrevendo um livro na época que era Autodidatismo em Idiomas. Aí tinha um capítulo, Daniel, sobre provas internacionais. Aí eu sentei para escrever esse capítulo aí, quando eu vi, tinha 100, 120 páginas. Eu falei, isso aqui é um filhote. Tá. Aí eu soltei esse filhote aí e acabou que eu não fiz o projeto do primeiro livro, pelo menos por enquanto. Vamos ver se mais à frente eu retomo isso aí. Você sabe que, como professor, minha especialidade é gente que está começando. Assim, é conseguir virar essa chave e fazer isso. E eu sempre falo para os alunos, assim, é muito importante você entender qual é a especialidade do seu professor. Nem todo mundo é bom em tudo, né? E para tudo, e para todo mundo. Né? E eu gosto muito de essa coisa de destravar mesmo as pessoas, de pegar uma pessoa que não acredita que possa falar uma outra língua e depois de 6 meses você ter uma conversa com a pessoa naquela língua, é o meu maior prazer, assim, eu falo, yes, fiz. E aí sempre que os alunos procuram preparação para prova de língua, eu sempre falo, eu vou te indicar um professor especialista, porque não é só o conhecimento, você precisa saber fazer a prova, né? Saber fazer o exame. Olha, um exemplo agora super recente, Daniel, para corroborar isso que você está falando. Um amigo meu, eu até convidei ele aqui para lá, não sei se ele vai aparecer aí, o Alex Pereira. O que acontece? Ele tem um nível X de inglês, foi fazer o IELTS, vamos assistir o nível X. Como ele não se preparou para a prova, foi fazer em cima da hora, ele ficou naquele nível X lá. Era o que ele precisava. Mas eu falei, cara, se você tivesse se preparado para a prova, se você soubesse o que ela ia te pedir, como responder, como abordar da melhor maneira, você ia conseguir ganhar uns pontos a mais, é natural. Porque você saberia o que a prova estaria pedindo, esperando de você. Né? Então, ele está aqui, falou, ó. Aí, ó. É isso aí, o Alex tem isso. Então, cara, Alex, se você quiser escrever aqui a sua experiência aí, ó, para a gente compartilhar. Sim, compartilha com a gente. Quando você sabe um pouquinho de como a prova é feita, acho que a primeira coisa é fazer um simulado, né? Primeira coisa que eu falo para o pessoal, como é que eu faço para abordar uma prova? Cara, faz um simulado, e eu sempre falo o seguinte, Daniel, já dando essa dica para a galera. Eu gosto muito das provas de Cambridge, isso que você falou é muito verdade. Eu tive uma vez uma moça que me procurou para preparar para o TOEFL. Eu não gostei, cara, do que eu entreguei para ela. Você é professor, você entende. Sabe quando você sente que não atendeu o aluno? Você fica com um pouquinho de sentimento de culpa, não fica? No fundo? Total. Aí você fica falando, pô, não era isso.
Professor tem essas neuroses, é. É. Cara, abrindo parênteses, para mim, todo mundo que trabalha com idiomas tem alguma neurose obsessiva, alguma compulsão em alguma coisa. Daniel, olha, o professor é Exatamente. essa culpa, os tradutores e intérpretes são essa culpa com a palavra. Agora, o tradutor às vezes entra numa vibe de perfeição. O intérprete não pode entrar nessa vibe de perfeição, Não dá porque tempo, ele né? não dá tempo. Uhum. É o que dá. Mas, Uhum. enfim, voltando a isso. Então, assim, eu treinei ela por TOEFL, só que eu não gostei. Eu prefiro as provas de Cambridge. As provas de Cambridge, eu fui até examinador das provas de Cambridge, inclusive. Uhum. Legal. Ele está Essas contando aqui técnicas. que foi bem isso que o Otto falou, para o mesmo nível de conhecimento, essas técnicas de tradução dão um boost. Um boost. Otto, você gosta de estudar sozinho, você é autodidata, né? Eu acho que quando a gente aprende a aprender, eu sempre falo para os alunos assim, você não tem que aprender inglês, você não tem que aprender, sei lá, você está com dificuldade nisso, você tem que aprender a aprender. Aprender, o que é aprender para você, o que é estudar, né? Como que você vai, é isso que você falou de ter um objetivo claro, e como que você vai chegar nesse objetivo? Porque aí cada um vai ter um caminho, né? Agora, você estuda sozinho, como que você começa? Qual que é a primeira coisa, assim, quando você quer aprender uma língua nova? Qual o seu ponto Legal, inicial? legal isso que você falou. Eu fazia o seguinte, eu pego geralmente uma gramática, uma mini gramática, eu pego um dicionário. Sabe aqueles Michaelis antigos que era uma gramática pequenininha, um dicionário pequenininho? Por Sim. aí. Então, assim, olha, uma gramática, um dicionário, e aí o que acontece? O estudo sozinho é para pegar as estruturas básicas, mas eu procuro validar isso, Daniel, em grupo. Então, é para Uhum. desfazer também esse estereótipo, porque às vezes a gente pensa em autodidata como um cara excêntrico que até não gosta de gente, meio misantropo. Não é isso. Não é isso. Eu acho Exato. que o autodidatismo tem mais a ver com esse pensamento estratégico, sabe? De, cara, o que eu estou precisando? E o que acontece? Você também, Daniel, acho isso fundamental, cara, o teu estilo de aprendizagem. Então, por exemplo, eu sou um cara que eu gosto de interação social. Então, se eu estou interagindo com você, você me corrige, eu nunca mais vou esquecer aquilo. Na Uhum, interação, uhum, me corrigindo, eu não esqueço mais. Então, eu vou buscar interações naquela língua. Como é que eu começo uma língua? Como você falou, eu começo vendo, bom, acontece o seguinte, se é uma língua similar a outras que eu já estudei, por exemplo, holandês, né? Vamos lá, pegar o holandês, uhum. que inclusive eu tô na pira, cara. Em vez de voltar no alemão, vou te ser bem sincero, eu tô na pira de tocar o holandês, cara. Mas como é que é? Se é uma língua que você já conhece, ou de uma família que você já conhece, que tem, por exemplo, ali o inglês ou o alemão, você já conhece uns 20, 30% do holandês, a verdade é essa. Uhum. Então, pega um artigo, ali na Wikipedia, sei lá, de um tema que você já conhece, no meu caso, sei lá, linguística. E aí você começa a ler sobre um assunto que você já conhece e pelo qual você tem um interesse genuíno. Era um pouco o que você estava falando no início, que tem a ver com content-based teaching and learning, né? Você Uhum. realmente se preocupar com o sentido, você realmente tem interesse no assunto, não é só na língua, que senão fica muito, sabe, formal o estudo. Tem que ter calor, tem que ter Uhum. esse interesse mesmo. E aí, cara, eu começo aí, acho que, ó, falando com você, já vou começar amanhã, já é isso aí. Acabando essa live, já vou pegar um pouco holandês Muito aqui. bom. Então é isso, cara, você lê, e aí, na leitura, você vai destrinchando. E aí, assim, vai muito do objetivo. Ah, quero falar também. Poxa, prepara um scriptzinho, eu preparo um scriptzinho, sabe? E alguns daqueles linking words para Uhum. poder me localizar. E aí eu ponho num papel assim, sei lá, aqui, do lado do notebook aqui. Aí eu vou para a interação com a galera, do Clube Poliglota lá, que eu adoro aquela galera. Aí eu fico com o papel aqui do lado, vendo algumas palavras e tal, e eu vou falando, olho, volto, sabe? E vou assim. Ai, ai, O pessoal ai, tá super interagindo com as dicas. Muito bom. Ó, eu tava vendo acho que um story, eu não sei se foi num story que você falou ou foi numa live, que você tava falando que isso é uma coisa que a gente tem diferente, mas que eu admiro em você, que é, você pega uma língua e vai nela até se esgotar, em vez de ficar começando um monte de línguas ao mesmo tempo, né? Eu acho que era um story que alguém perguntou, e aí, estudar um idioma ou estudar todos ao mesmo tempo? Você, Você você, gosta de você... estudar todos? Eu gosto de estudar todos. Eu gosto de estudar todos. Aí no meio do caminho eu já vou comparando um com o outro.
Aí no livro de um tem uma referência de um outro que eu nunca vi, eu já vou buscar porque eu quero saber também. Aí eu vou fazendo uma salada. Tem faz umas saladas mentais, às vezes, que dá um pouco ruim. Mas eu gosto de estudar vários ao mesmo tempo. Eu gosto de ler vários Deixa eu livros ao mesmo tempo. Deixa eu te perguntar uma coisa, porque me interessa. Você falou que admira, eu também admiro. É recíproco porque a gente geralmente admira aquilo que a gente não faz ou que não consegue fazer. A verdade é, eu Exato. admiro porque eu não consigo fazer isso que você faz, cara. Eu não consigo. Já tentei. E não é só com idiomas, é com outras áreas também. Eu estava até conversando com outro poliglota, Daniel Pedro, e eu até referenciei ele no Stories. O que acontece? Ele falou, cara, ele está estudando para o Itamaraty. E aí eu Uhum. perguntei para ele, você estuda vários assuntos também num dia, ou você, tipo, de manhã só um assunto, de tarde só outro? Tipo, 3 horas um assunto, 3 horas outro. Ele falou, não, 1 hora e meia eu já mudo de assunto. Cara, eu não dou conta. Só se for um assunto que eu não gosto, sei lá, um direito constitucional, mas se não, 1 hora e meia eu estou começando a aquecer, Daniel, entendeu? Eu sou assim, eu mudo de assunto. Daqui 1 hora e meia eu já tenho que fazer outra coisa. Entendi. Cara, É. então, acho que são estilos de aprendizagem. Aí, ó, eu acho que isso aí são estilos de aprendizagem, cara. Uhum. Aí a questão é assim, poxa, o que funciona para você, né? Eu acho que não é questão de certo ou errado, é a gente saber o que funciona para a gente. Você não acha? Exato, exato. Olha, por exemplo, eu sou jornalista, né? Minha primeira formação é em jornalismo. Eu já dava aula antes de idiomas, e aí depois acabei que nunca parei, mas teve momentos da minha vida que eu fui mais jornalista que professor, e eu tô sempre nessa variação. Como eu sou jornalista, eu estou acostumado a escrever, eu aprendi a escrever texto mesmo na faculdade, em clima de redação, e depois fui trabalhar num jornal. Então você está escrevendo um texto e tem 15 pessoas gritando ao seu redor, e tem um editor gritando que precisa fechar o jornal, né? E antes disso, né, minha casa sempre teve biblioteca, assim, sempre teve livro, né? A casa que eu nasci tinha um cômodo mesmo, que era a biblioteca. Depois, quando a gente mudou de casa, não tinha esse cômodo específico, mas tinha. Só que esse cômodo biblioteca, ele, em vários momentos da vida em que essa casa teve umas reformas, ele coincidiu com outro cômodo, que é o quarto de costura da minha mãe. Então, eu fui Nossa, habituado a ler, mas eu fui habituado a ler enquanto minha mãe costurava, enquanto ela falava, enquanto. Então, para mim, é muito difícil, Otto, muito difícil se concentrar no silêncio. Biblioteca é uma coisa que eu não suporto. Estudar em biblioteca, eu tenho até um amigo que é professor da Federal da Bahia agora, o Tarcísio, ele fala que sente até um prazer quando está na biblioteca e alguém faz aquele shh. Ele falou, nossa, isso me dá até um prazer. Para mim é insuportável, porque eu não consigo me concentrar. No silêncio, o meu pensamento voa muito mais. Então, coisas que eu faço para estudar. Boto música instrumental alta, ou antigamente, quando eu era mais adolescente assim, eu ligava a TV para estudar. Com a TV ligada, falando qualquer coisa, eu conseguia estudar, eu conseguia estudar com mais qualidade, assim. uma coisa, você tem. Eu estou só viajando aqui, tá, Daniel? Para Vamos, ver vamos se viajar. existiria Estamos indo. alguma relação. Você teria alguma, ou já teve alguma questão com hiperatividade ou dispersão mental? Nunca formalmente diagnosticado, é isso, mas eu acho que sim, mas eu me reconheço super na hiperatividade, né? Tá. Eu Não, só me estou querendo ver saio se. muito melhor focando em várias coisas ao mesmo tempo do que focando numa coisa só. Muito melhor. Você não, você foca numa língua, por exemplo, você vai nela e você fica nela. Não, eu faço. Aí é que tá. Eu sou capaz de me dispersar, mesmo focando em uma coisa só. Eu acho que é um esforço para eu não me dispersar. Entendeu? Acho que é um esforço para eu não me dispersar. Por exemplo, isso em qualquer coisa. Se eu vou pegar um livro de um filósofo doido que eu me aventuro a ler no original. Aí eu pego e vou ler o cara. Aí eu pego um termo e eu vou no dicionário sobre o cara. Aí começa a ver aquele termo e tal, entende? Então, assim, mesmo aprofundando, Daniel, você abre, você acaba Uhum. abrindo, entendeu? Então, assim, cara, eu não sei. Essa questão cognitiva realmente eu acho que é uma caixa preta interessantíssima, né, para a gente poder.
estudar e ver como é que Sim, funciona. sim. É, é, sim. Eu também começo a viajar aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu fiquei muito curioso, assim, é ligeiramente fora do nosso tema. Que filósofos você tem lido? Ou que filósofos Olha, você não necessariamente tem lido, mas que você pira mais em ler? cara, deixa eu te falar uma coisa, eu tenho um projeto desde os 20 anos de ler 100 obras clássicas. 100 obras clássicas do conhecimento, não de literatura, geralmente filosofia, né? E Uhum, eu completei há uns 75. E tem uns caras muito meio bom. casca grossa. Mas eu posso te falar os top 10 da minha lista. Os top 10 da minha lista tem desde caras, ó, eu me lembro aqui, por exemplo, do Carl Rogers, que não é nem filósofo, é um cara da psicologia, mas aquele tornar-se pessoa dele é fantástico. Mas tem, por Uhum. exemplo, Kant. Cara, eu me balancei a ler Kant sozinho. Eu tava aqui, eu moro em Brasília, né? Tava aqui na, mas eu não sou de Brasília não. Eu vi que você falou, eu não sou de Brasília não. Eu sou do Ah, você Rio, não mas é. rodei. Eu Tá. rodei, morei em Rondônia, em Porto Velho, morei em Foz do Iguaçu no Sul. Agora eu moro aqui, eu sou meio desterrado na minha própria terra, exilado na própria terra. Mas eu parei na biblioteca e li Crítica da Razão Pura, cara, 600 sabe, páginas, negócio abstrato, mas é porque eu gosto. E aí eu fui trocar ideia com um cara que eu vi que estava carregando os livros de Kant aqui e tal, e aí eu perguntei assim para ele, cara, eu tô vendo que você está aí lendo Kant e tal, vocês têm um grupo de estudo aí de Kant? Aí ele falou, tem, tal, você está em que ano? Eu falei, não, eu não faço filosofia nem isso. Eu Ele só me tô olhou aqui assim, cara, lendo. que maluco. Mas, ó, nessa pandemia eu li Spinoza, a ética do Spinoza, Uhum, e eu tenho que confessar que se eu sou agnóstico, tá? Então, assim, eu nem entro nessa questão, filosoficamente falando, de discutir Deus, porque eu acho que se uma coisa está além da nossa capacidade de raciocínio, eu abro mão, porque senão fica uhum, especulativo para mim. Mas se eu fosse considerar alguma coisa de Deus ou alguma coisa nesse sentido, eu iria para um Deus de Spinoza, que é quase que um panteísmo, uma emanação da natureza. Assim. Pronto, uhum. já filosofamos. Muito bom. Eu gosto muito da. O Spinoza, ele tem aqueles textos sobre os afetos, né? Sobre o se É afetar, isso. né? E É, isso para a língua é muito importante. Eu sempre falo para as pessoas, ó, uma dica muito simples. Quando você estiver estudando alguma coisa que estiver difícil, levanta, estuda em pé. Primeiro, isso é o princípio da filosofia. Os peripatéticos, eles filosofavam caminhando, em movimento, que o corpo precisa estar engajado no aprendizado. E a segunda coisa exato. é que quando você levanta, ou tem. Sabe aquela pose da árvore do yoga que você fica com a mão assim e você bota uma perna apoiada no outro joelho? Então, uma perna está em pé e o outro joelho está apoiado. Meu, estudar ou fazer leitura de palavras que você tem dificuldade de pronúncia com essa posição. Isso é uma técnica que eu aprendi com minha professora de canto, com a Laura de Souza, porque você distribui a tensão pelo corpo. Então você tira a tensão só do cérebro, da cabeça. Então você distribui a tensão pelo corpo e você consegue relaxar partes que você precisava relaxar. Meu, isso tem um resultado. Estudar em pé é simples assim, faz uma baita diferença. Tem uma pergunta aqui, nesse mundo de pandemia, está possibilitando os encontros digitais. Alguma iniciativa nesse sentido para o treino de idiomas, tipo encontro poliglota organizado num país longínquo? Bom, tem o Clube Poliglota que o Otto pode falar, que ele é um participante efetivo. O que é esse É, clube, Otto? cara, esse clube é o seguinte, eu acabei sendo pioneiro, o pessoal me reconhece como pioneiro por um lance fortuito da vida, assim. Foi uma coisa que eu tava, não era pandemia, mas eu tava meio que numa época complicada. Eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar esse astral. Isso foi em 2009, eu morava em Foz do Iguaçu. E aí, eu, inspirado em umas iniciativas europeias, eu criei o Encontro Poliglota, com a seguinte filosofia, Daniel, pura e simples. Praticar idiomas e, de quebra, fazer amigos. Só isso. Então, a gente tinha Uhum, um local lá, e aí o pessoal ia, a gente dava um crachazinho. Ah, o Daniel chegou. Daniel, que idioma você quer praticar? Ah, espanhol e alemão. Ok, aí te dava um crachazinho, e aí você ia interagindo. A gente apresentava tal, e aí ia interagindo com a galera. Com o tempo, essa iniciativa foi sendo replicada em outros lugares, aí criaram clubes poliglotas, Fortaleza, hoje na maioria das capitais tem. E aí, com o tempo, se criou também conferências poliglotas, aí depois veio o Clube Poliglota Brasil. Então, é um movimento uhum, orgânico,
orgânico, sabe? Que não tem uma hierarquia fixa, não está nem institucionalizado em termos de CNPJ, para você ter uma ideia, mas é uma iniciativa feita com muito amor por todo mundo que se dedica a manter o clube rodando. E eles têm plataformas, tem várias iniciativas aqui no Insta, no Facebook, dá para o pessoal saber, dá para chegar e praticar idiomas. Por exemplo, todo sábado eles têm uma salona lá no Zoom com vários idiomas, né? Seria legal para, cara, você quer treinar um idioma, sei lá, mais exótico, um dinamarquês que você esteja estudando, tem lá a galera praticando, até tupi, cara. Muito Então bom. fica a dica pro Alex aí. Bom, você sabe que em São Paulo a gente tem a grande sorte de na USP ter o professor Eduardo Navarro, de Tupi, que é um grande nome do Tupi, é um cara incrível, né? Bom, antigamente, em tempos pré-pandêmicos, mas na verdade antigamente, quando as universidades tinham bolsas e tinham dinheiros para fazer coisas, o Navarro levava sempre grupos de aluno para ficar com algumas comunidades indígenas e praticar o tupi, conhecer outras línguas indígenas, fazer pesquisa a partir do conhecimento do tupi, é muito legal. A gente tem essa sorte aqui, né? Otto, me conta uma coisa curiosa, e aí eu vou explicar um pouco a pergunta que eu vou fazer pro Otto, para quem não é poliglota, saber do que a gente está falando, e quem é poliglota não achar que estamos viajando. Quando a gente fala em língua mais fácil e mais difícil, não existe uma classificação, tipo, isso é mais fácil ou mais difícil para todo mundo. É uma coisa pessoal. Por exemplo, para mim, francês sempre foi uma língua muito difícil. Eu escrevo muito mal em francês. Eu não escrevo em francês, porque eu nem me arrisco. Mas eu consigo conversar, eu falo bem. Eu tenho um casal de amigos franceses que são muito queridos, assim, eles inclusive iam mudar para o Brasil. A Agathe, bom, no carnaval do ano passado, eu ajudei com uns amigos a promover o pedido de casamento num bloco de carnaval. Então, o Bloco dos Filhos de Gil, que eu tenho vários amigos queridíssimos que tocam, é um bloco de carnaval aqui de São Paulo que só toca Gilberto Gil. E o Cantan, que é esse amigo francês, ama Gilberto Gil e ele queria pedir a Agathe no carnaval, em casamento. E aí a gente fez esse rolê acontecer, foi muito legal. Enfim, mas essa viagemzinha para falar. Então, assim, o meu francês, ele é o suficiente para conversa de amigo, para conversas informais, e eu me sinto muito à vontade de, no meio do francês, botar umas palavras em italiano, em inglês, em português e preenchendo essas lacunas. Mas para você, qual foi o idioma que... Teve algum que você chegou a se frustrar a ponto do tipo, frustrei, não vou conseguir? E qual foi aquele que você pegou com mais facilidade? Eu chuto que tenha sido o espanhol, por conta dessa relação afetiva, de pós e tudo. O espanhol no início foi complicado lá na fronteira por causa dos portenhos, eu não entendia nada. E depois o espanhol paraguaio, com muito guarani, também foi complicado. O espanhol me levou um certo tempo, na verdade. O francês foi uma surpresa positiva. O italiano foi uma certa decepção, não pela dificuldade, porque quando eu era menino, eu tinha um sonho assim, vou aprender italiano, vou a Veneza, é lindo e tal. Tinha aquilo na minha cabeça. Aí quando eu aprendi italiano, antes de me tornar tradutor e intérprete, Daniel, eu trabalhei como guia de turismo nas Cataratas do Iguaçu. Então foi uma experiência fantástica. Eu lidei com 2.000 turistas de 60 países diferentes em 5 idiomas. Eu tenho essas estatísticas. E eu trabalhei com muitos italianos. Não gostei, cara. Não rolou. Eu falei, sei lá, não rolou. Depois o italiano toda hora que é belo. Eu falei, esse negócio tá me enchendo de saco. Eu deixei o italiano bem de lado, para ser bem sincero. E aí, agora o que acontece? Eu não tive assim muitos alemães para treinar. Minha relação com o alemão sempre foi meio livresca, E eu te confesso que o alemão é difícil para mim. Eu acho que a beleza do alemão, para mim, reside, Daniel, não sei se você vai concordar, na estrutura. A estrutura do alemão é fantástica, aquele negócio firme, tá sólido, robusto, né? Tipo o Volkswagen, né? Os caras são assim. Agora o que acontece? Não é uma língua que, sei lá, eu tenha facilidades ou tenha, assim, me desenvolver. Mas, por exemplo, que eu estava te falando, eu estive em Amsterdã e gostei apesar de ser da mesma família, gostei do holandês. Então, assim, eu estou com uma força magnética dentro do holandês. Aí é aquela pergunta que você fez no início, pessoal, cara, pra que você vai aprender holandês? Por que não? Aí eu pergunto, pourquoi pas?
Por que não? Exato. Mas, ó, tu acha que o prazer de você chegar num lugar, como por exemplo, sei lá, Holanda, ou você chegar em qualquer lugar, lá em Foz do Iguaçu, né, que tem muitos estrangeiros, ouvir alguém falando e você interagir na conversa, numa boa, é um prazer, né? É um prazer você tipo, conseguir conversar, né? O que É, que... Diga, diga, diga. não, e é porque é diferente, por exemplo, lá em Amsterdã, cara, e você vai me entender, porque você é um cara das viagens. Ah, com o inglês você resolve tudo, mas aí você chega naquele café, aí, poxa, aí você vê que é um cafezinho de bairro e tal, uma padaria de bairro, entendeu? Então, assim, Uhum, você vê que tá tudo em holandês. Ou, por exemplo, eu fui numa livraria, aí tinha o primeiro e o segundo andar. Primeiro andar, livros internacionais. Aí eu perguntei para a mulher, eu posso ir no segundo? Ela falou, eles são muito práticos, né? Ela falou, você não vai entender nada lá. Entendeu? Tipo assim, ela já me cortou, olha, você não vai entender nada que tá em holandês. Eu fui mesmo assim, só de birra, mas entendeu? Você acaba sendo limitado, quer queira, quer não. uhum. Quer dizer, você foi, não entendeu nada, mas voltou e estava tudo certo. É muito importante. Nesse sentido, eu queria te perguntar o que que o poliglotismo te trouxe para a vida de conhecimento, assim, tipo, o que que você acha que é o valor de você falar outros idiomas para a sua vida cotidiana? É uma Uau, pergunta, né? Uf. cara, que massa. Não, eu tô adorando suas perguntas, cara. Jornalista é outro nível, né? O cara já. Cara, deixa eu falar, Daniel. A flexibilidade mental. A flexibilidade mental é o que mais me atrai. Ou seja, eu e eu estava conversando com os antropólogos. Eu sei que para os antropólogos esse é um tema gigante, esse negócio Uhum. das cosmovisões, né? Vinculados às línguas. Cada língua tem uma Sim. cosmovisão. Isso aí é um vespeiro, não vamos nem entrar, mas eu realmente considero que cada língua tem um modo de abordar a realidade. Então, quando você começa a ter mais línguas, isso acontece na nossa própria língua com o vocabulário. Quanto mais vocabulário você tem, mais capacidade de apreensão, né? Diferentes facetas da realidade você é capaz de apreender. E eu acho que o mesmo ocorre com diferentes línguas, sabe? Se você consegue ampliar a sua capacidade de entender, e aí com isso eu estou tratando de diversidade. Por outro lado, vamos tratar da unidade, né, Daniel? Você vê que mesmo nessa diversidade toda, existem algumas coisas muito humanas que independem de língua, né? Alguns sentimentos, a coisa do olhar, do sorriso, do estender a mão, né? Tem coisas que Uhum. transcendem culturas e pertencem a esse patrimônio comum, né? Alinguístico. Então, cara, isso é muito bonito. Isso tudo você aprende com poliglotismo, sabe? Sim, sim. Isso é muito bonito, assim, tanto, você fica tão próximo, tanto da nossa diferença quanto da nossa semelhança, né? Que te leva para um outro mundo mesmo, né? Eu sempre falo isso para as pessoas, assim, porque ao meu redor, assim, na minha criação, mesmo entre meus amigos, não é, poliglotismo a gente é sempre meio que o ET no meio das pessoas, né? Você é Isso poliglota, você acontece com fala você. outras. Ah, acontece, é sempre meio que ET. Ah, ele fala lá umas línguas lá esquisitas, ele estuda lá a língua, né? Fala. Ou então é muito comum as pessoas dizerem, não, ele fala todas as línguas, né? Mas você não fala. E aí você fica, não, eu não falo todas, ainda falta muitas, eu quero aprender ainda muito. Mesmo sabendo que nunca falarei todas, mas ainda quero aprender muitas. Mas eu sempre falo que o legal disso não é você aprender palavras. É como se você tivesse lentes diferentes para olhar para as mesmas coisas. É você olhar para o mesmo Uhum. problema por uma perspectiva diferente, né? São interpretações de mundo diferentes para as mesmas questões. Então, tem aquele teste bem conhecido, né? É um teste que os neuropsicolinguistas fazem quando você pega uma pessoa fluente em japonês e inglês. Então, você pega pessoas fluentes em japonês e inglês, né? Japonesas e americanas, cada uma com seu idioma materno. E aí você pede para elas descreverem um acidente. Um acidente de carro. Passa um vídeo de um acidente de carro. As mesmas pessoas vão descrever o acidente de dois jeitos diferentes nas duas línguas diferentes, né? O inglês, como tem essa obrigatoriedade do pronome, eu não posso falar chove sem um pronome, eu tenho que falar que it rains, né? It tem um pronome.
Então, os nativos do inglês, ou quando as pessoas estão descrevendo, não os nativos, né? Mas quando as pessoas estão descrevendo um acidente em inglês, elas tendem a buscar um culpado, né? Então, elas falam, olha, o motorista fez isso e fez isso, o carro fez isso. Os japoneses não, como você desobrigatoriza, você desobriga, nossa, desobrigatoriza, isso é uma coisa de poliglota, a gente inventa umas palavras na hora e vai falando coisa assim. Você desobriga a pessoa de ter um sujeito ali muito claro, ele pode usar mais a voz passiva, né? Então ele vai escrever o acidente sem um culpado, né? Falando mais do carro. Isso é muito legal, você conseguir ver as coisas por perspectivas diferentes. A Adriana fez uma pergunta. Você acha que o poliglotismo e a diversidade de temas que o tradutor interpreta tem um pé na polimatia? Polimatia é a qualidade dos polímatas, né? Que são as pessoas que têm vários conhecimentos, que são versadas em vários conhecimentos. Olha, eu posso, antes de você responder a sua resposta, eu quero fazer uma ressalva aqui. Os exemplos de polimatia que a gente usa não são bons, porque a gente só usa gênios como exemplo de polimatia. Da Vinci, que é um polímata. Mas eu acredito que a gente tem um monte de polímatas aí na vida, né? Por exemplo, as pessoas que estão acostumadas a ir trabalhar na Terra, são astrólogos, são astrônomos, são biólogos, são veterinários. Então são polímatas, não dentro dessa espectro da genialidade. Mas o que você acha disso? Não, acho que ela tem razão, sim. E ela sabe do que ela está falando. Eu conheço a Adriana, ela é muito, muito esperta. O que acontece a época do Da Vinci, antigamente, era um pouco mais fácil, né, Daniel? Você dominar várias áreas porque a profundidade talvez fosse menor. Se bem que também a expectativa de vida era menor. Mas hoje em dia, o grau de especialidade das coisas é muito maior. Então, você ser polímata, eu acho que... Sabe, eu acho muito legal as pessoas que são, por exemplo, de humanas e de exatas ao mesmo tempo. Tá aí uma coisa, assim, que eu acho... Cara, foda, como é que a pessoa, gosta... Estava conversando com um antropólogo hoje, aí, amigo do Alex, que o cara estudou no ITA. O cara passar no ITA já não é fácil, né? Estudou no ITA e largou tudo para estudar índio, cara. Entendeu? Fazer etnologia, uau. Isso eu acho muito foda, cara. Isso eu acho, como é que o cara... Entendeu? Assim, e tem a ver com a flexibilidade mental que eu estava te falando. Agora, eu posso voltar naquilo que você estava falando rapidinho, Daniel, da questão dos idiomas? Realmente, o inglês e o alemão, essas línguas germânicas, elas são talvez muito calcadas na ação concreta, né? Tem um exemplo, cara, no início de um livro do autor que se chama Georges Mounin, em francês, que é Os Problemas Teóricos da Tradução. E ele coloca no início do livro, Daniel, o seguinte: você tem o mesmo fato, é o que você falou, corroborando o que você falou. Você pega o mesmo fato. O fato é o seguinte: ele compara o francês e o inglês, mas o francês é língua latina como a nossa. Então você vai atravessar um rio, você tira a roupa, tira a camiseta, mergulha no rio e atravessa. Você vai falar em português o quê? Você cruzou o rio a nado. Il a traversé la rivière. Né? Il a traversé la rivière. Algo assim. Você não fala il a nagé à travers la rivière. Você não fala, né? Que ele nadou através do rio. Nem em português não cai bem. Ele nadou através do rio. Concorda que não rola? Sim, ele cruzou o rio a nado. Não me dá a ideia de que ele passou de um lado para o outro. Em inglês, he swam across the river. Então, o que acontece? No inglês, a prioridade é dada para a ação concreta no mundo. He swam. Para onde que ele foi com essa ação concreta? Across the river. Beleza. Então, primeiro vem a ação concreta no mundo. Já nas nossas línguas, que estão num plano, talvez, da abstração. Não estou fazendo julgamento de valor entre as línguas, longe disso, né? Sim. Mas o que acontece? Importa o deslocamento abstrato. Ele cruzou o rio. Como a ação concreta no mundo que permitiu que ele cruzasse o rio é uma informação secundária, vem depois. Né? Aí, a nado vem depois. Então, isso mostra o mesmo fato, né, com interpretações diferentes. Isso é fantástico. Cara. Isso o poliglotismo te proporciona. Será que é só a gente que acha isso muito bonito? Porque eu já estou aqui fascinado com esse pensamento. Mas é muito real, né? Tem um
um livro de um antropólogo. Falando em antropólogo, eu não sei se você conhece a Manuela Carneiro da Cunha, que é uma antropóloga muito importante, que escreveu o Estudos livro indígenas, Cultura entre aspas, Estudos Indígenas. Ela é formada em matemática, né? A graduação dela é em matemática, né? Então ela tá nesse universo aí. E ela foi para antropologia porque o Levi-Strauss, quando escreveu sobre o parentesco a binariedade do pensamento, ele fez essa racionalização matemática, né, do pensamento. Isso é muito legal. Mas queria te comentar que tem um autor, que é o Talal Assad, ele é americano de origem árabe, e tem uma discussão que ele faz, ele estuda secularismo, né, a ideia do Estado secular. E tem uma coisa que ele fala, que a língua inglesa e a imprensa americana, principalmente, ela sempre busca um culpado. Então, quando eles vão fazer uma análise do 11 de setembro, ele fala, as pessoas não perguntam assim, o que aconteceu? Olha, um avião veio, bateu em um prédio, depois veio um outro avião, bateu em outro prédio, né? Tipo, bateu deliberadamente em outro prédio, derrubou o prédio. Isso foi um ataque terrorista. Em algum momento, a imprensa dá um nome para um culpado. Olha, o Osama Bin Laden fez isso. E a impressão que dá para o inglês é que você resolveu o mistério, você disse quem fez. Quem é o culpado? Você encontrou um sujeito para a ação. Osama Bin Laden. E isso dá uma falsa impressão de que você resolveu o problema do terrorismo, por exemplo. E aí você matou o Bin Laden, você resolveu o problema. Quer dizer, até hoje, quais são as razões? Essas razões não são discutidas. A razão é, uma pessoa fez isso. A gente encontra o culpado. E aí, a imprensa latina, de um modo geral, como a gente acaba se baseando muito na imprensa americana, a gente acabou importando esse modelo de reportagem que a gente está sempre encontrando um culpado para tudo. Então, por isso que é muito difícil no Brasil você discutir política sem personalizar, né? A gente tem uma dificuldade extrema de discutir política sem personalizar. Então, ou você está falando dessa pessoa ou dessa pessoa, e não da ideia política no geral, né? Eu acho terrível isso que você falou, que acaba sendo um binarismo também, né? Esse pensamento binário, que é uma certa simplificação, porque tem, né, mais do que 50 tons de cinza aí nessa história, né? Exatamente, exatamente. Otto, e me conta um pouco, você estava falando da sua formação, a gente acabou indo para outros temas, mas você estudou interpretação, você estudou tradução, você fez letras, qual foi esse seu caminho mais acadêmico e como é que você veio parar como intérprete? Cara, geralmente se falava antigamente, hoje já não. Hoje já tem muitos cursos. Antigamente se falava que era a profissão que encontrava o intérprete, e não o intérprete que encontrava a profissão. Então, a interpretação, para ser bem sincero, foi uma boa saída para um cara que gostava de idiomas, gostava de oratória, gostava de oratória em português e gostava desse ambiente multicultural e que gosta de lidar com assuntos diversos. Cara, sabe? Foi uma saída fantástica, na verdade, e que a interpretação é um desafio intelectual e você se imbui, eu pelo menos, da missão de construir pontes entre as pessoas e tal. Então, né, dei um aspecto nobre para a coisa. Mas, cara, eu sou formado em psicologia, nunca exerci a psicologia. Uau. Nunca exerci, eu estudava mais inglês e francês na faculdade do que psicomotricidade. Eu tinha um sentimento de culpa terrível por isso, cara. Eu ficava, caraca. Mas aí depois eu falei, não, ó, tu sabe, desapega, relaxa, cara, relaxa. Então, é isso. Eu fui autodidata também na interpretação. Eu comecei muito afinco. Cara, olha, eu te falo que eu tinha um ano e meio de interpretação, eu conheci o Evandro Magalhães, que é um cara fantástico, hoje o cara está em outro nível e tal, mas ele tem um livro muito legal que se chama Sua Majestade, o Intérprete. Talvez seja o único livro em português, pelo menos no Brasil, tratando sobre a interpretação simultânea, assim, em primeira mão, sabe? Algo que não é técnico, é algo humano, são relatos humanos. E eu fiz um workshop de 3 dias com o Evandro em Brasília. Eu não morava em Brasília à época, eu morava lá em Foz do Iguaçu. E fui, cara. É claro que eu tive mentores no início, pessoas que me ajudaram muito. E assim, essa curva de aprendizagem é muito íngreme no início. Os 2, 3 primeiros anos você aprende muito.
aí 4, 5 anos, aí o negócio vai estabilizando, aí você, sabe, vai caminhando na profissão. Mas, assim, foi autodidata, para ser bem sincero, e eu, né, assim, o que acontece? A tradução e a interpretação, pelo menos no Brasil hoje, Daniel, não são regulamentadas. Então, a Uhum. princípio, ou em princípio, melhor dizendo, qualquer pessoa poderia entrar, cara. Qualquer pessoa poderia entrar. E aí muita gente reclama, tem várias tretas, porque sinônimo de tradução é treta. Eu não gosto de entrar muito nisso, não. Mas o que acontece? O mercado acaba regulando, né? O que eu chamo de mercado? Não só os coleguinhas, porque tem gente que às vezes não deixa você entrar, existe isso. Mas também as Uhum. empresas. Se a empresa pega você, pô, o menino está começando, mas o cara é bom, você encontra pessoas que vão acabar te ajudando, entendeu? Tem que ter afinco. Uhum. E aí você vai caminhando, e você vai. E aí, com o tempo, os colegas. Aí, por isso que eu brinquei lá no início também, que intérprete tradutor era meio neurótico com qualidade. A gente tem muita dificuldade de definir o que é qualidade, principalmente, né, em língua, em tradução, interpretação. Você, como jornalista, se a gente vai definir o que é qualidade de um texto, cara, é uma discussão interminável. Mas, se você parar para ler um texto, você vai saber reconhecer na hora se o texto é de qualidade ou não. É ou não é? Uhum. A Sim, mesma coisa com sim. interpretação. Se você escuta um colega traduzindo, interpretando, você, cara, aqui tem qualidade, entendeu? Então, isso vai ajudando a você também, sabe, se manter no mercado e tal. Então, assim, academicamente, eu tive umas outras situações, um mestrado na França, junto com um MBA no Brasil, que veio de uma maneira um pouco diferentona. Não sei se você quer que eu conte essa história, enfim, é uma outra história aí, mas... Se você achar que é legal, pode contar. Tô aqui para te ouvir. Não, olha só, eu tinha um cliente que era um centro universitário lá em Foz do Iguaçu. E esse centro Uhum. universitário recebia muitos professores estrangeiros, Daniel, italianos, franceses, e eu fazia muitas traduções consecutivas para eles. O que é isso? A consecutiva é quando você tem um palestrante na frente de um auditório e você está do lado, lá na frente, né? O palestrante fala um pouco, para, o intérprete toma a palavra, reformula o que o palestrante falou, para, o palestrante continua, por isso que é consecutiva. É diferente da simultânea, que a gente fica na cabine, né, com fone, Uhum. escutando e falando simultaneamente, sem parar. Aí eles fecharam essa parceria, um mestrado sanduíche com a Universidade da França na área de turismo. E eu era o tradutor deles e eu tinha sido guia de turismo, tinha uma experiência empírica com turismo, né? E aí eles Uhum. queriam que eu traduzisse, mas não queriam pagar, porque ia ficar caro. Aí eu falei, olha, vamos fazer uma permuta. Então, o que acontece? Eu acabei fazendo mestrado com eles. Eu era praticamente professor assistente dos franceses que vinham dar aula, porque eu ficava com eles. A gente acabou criando uma relação de amizade, né? Foram 2 anos Uhum. essas. Então, eu acabei fazendo esse mestrado. A gente foi fazer algumas disciplinas na França e tal. E eu sempre como tradutor e aluno. Então, eu fiz isso daí Certo. também. Eu fiz isso aí também. Agora, essa minha caminhada nos idiomas, que é onde eu acabei construindo essa minha carreira profissional, inclusive é o que me trouxe aqui, né, para falar com você. Uhum. Ela sempre foi, Daniel, sempre foi derivada de muita dedicação, sem ninguém me cobrando nada, cara. Então é por isso que eu falei no início, assim, é uma questão de prazer mesmo, você encontrar algo que te permita uma convergência na vida, sabe? E eu fui indo, e estamos aí. Uhum. Muito bom. Sabe que você estava me falando, eu lembrei que todo mundo que gosta de linguística conhece o Saussure, que escreveu o Manual de Linguística, mas na verdade não foi ele que escreveu, né? O livro foi escrito por alunos dele, né? Então esse papel do aluno tradutor, que é um certo modo de traduzir, é um papel importante na história, né? Muito bom. Sem Otto, a gente está caminhando aqui para os minutos finais, então eu quero te agradecer muito, agradecer a todo mundo aqui, te contar que sempre que você tiver tempo eu vou te convidar, porque foi uma conversa assim muito prazerosa e muito rica, eu acho que para mim, para tão todo mundo. rápido, né? Nossa, Pois então é, já foi. quando a conversa é boa, vai, né? E aí, eu queria te contar um pouco, eu queria que você contasse um pouco para quem está vendo a gente sobre o seu trabalho aqui no Instagram, que você está sempre postando coisas. Você tem umas lives semanais também, às segundas-feiras à noite, né? Que temas que você aborda e sobre o que que você fala aí na sua página? Poxa, muito legal. Obrigado por essa oportunidade, Daniel. Olha Imagina. só,
nessa pegada de ensinar interpretação, eu estou dando aula de interpretação para um grupo nesse momento, estou com proposta de dar outros módulos de interpretação, enfim, a internet agora na pandemia, tudo isso propiciou a gente trabalhar com empreendedorismo digital, né? Evidentemente. Uhum. E eu me senti na incumbência, por demanda também, de compartilhar. Eu acho que o aprender e compartilhar guia, né, muita coisa que eu faço. Acho que você também. Então, estou assim, começando a compartilhar mais e trazer conteúdos aqui na internet e tal. Porém, eu, para ser bem sincero, posso ser bastante sincero, eu acho Lógico. que perfis de tradutores e intérpretes, às vezes, um pouco chatos, com todo respeito. Por quê? Só fala disso, cara. Só fala de tradução, de interpretação, tradução, interpretação. Eu falei, cara, existe vida além da interpretação. Então, por exemplo, aqui, Daniel, pô, um cara com altas experiências, pô, um cara legal, lido, viajado. Poxa, vamos explorar essas experiências também? Sabe aquele bate-papo de bar que é super Uhum. gostoso? Por que não trazer para o Instagram? Aí eu coloquei esse nome, né? Informal, bate-papo com o Otto, e a ideia é construir essas interfaces, Daniel, da linguagem, que é o que eu posso falar com alguma autoridade, com pessoas de diferentes Uhum. áreas. Então, o Alex aqui, que é engenheiro eletrônico, ele teve junto com um amigo meu, que é neuroengenheiro, trabalhou com o Eu vi Nicoleles. essa live Aí, que trabalha lá em Natal, no Instituto do Cérebro, né? Eu vi essa live, foi super interessante, foi super legal. super. Aí, cara, da semana passada, dessa semana agora, segunda, eu fiz com o Bernardo, um músico que tocou com o Hermeto Pascoal, meu amigo de Uau. infância. O cara, então a gente, pô, e construir essa interface da linguagem da música com a linguagem língua mesmo, é uma Uhum. interface super possível, né? Olha, Total. segunda-feira agora eu vou conversar com o pessoal de relações internacionais, já é uma outra pegada, né? E Uhum. assim a gente depois vou ter antropólogos, que eu estava conversando hoje com o pessoal. Então, qual que é a vibe? A vibe é construir essas interfaces e eu construí agora um podcast, Daniel. Comecei com a ideia de um podcast para eu poder fazer de uma maneira também um pouco, porque toda hora a gente colocar a cara no vídeo também fica um pouco às vezes. Então eu falei, poxa, eu vou começar com um podcast, trabalhar mais essa questão de você repassar conteúdos que tem a ver com essa grande área do poliglotismo, isso que a gente está falando Uhum. aqui, aprendizagem de idiomas, interpretação, tradução, mas focado em aprendizagem de idiomas, né, que muita gente precisa. E eu vou contar com você em um Muito desses bom. episódios. Fico muito honrado, fico honrado. Gente, quero agradecer muito todo mundo que está aqui. Uma coisa muito importante quando a gente fala de idioma, ele só existe se duas ou mais pessoas falarem. Se você inventar um idioma sozinho na sua cabeça e conversar com você mesmo, ele não é um idioma ainda. Então, conversar, o diálogo, trocar ideias com outra pessoa a maior riqueza que eu acho que a gente pode ter na vida, assim. Então, eu fico muito feliz de ter tido essa conversa. Otto, fico muito feliz da gente ter se cruzado aí no caminho. Quero agradecer muito ao Rodrigo, do perfil Alemão na Massa, que é um professor de alemão, que ele que colocou a gente em contato. Obrigado de verdade. E a gente Boa, segue se falando aí. E a gente vai ter outras conversas aí no futuro. Otto, muito, muito sem obrigado. dúvida. Obrigado a você, Daniel, de coração. Obrigado e obrigado ao seu público e à galera que compareceu aí. Obrigado a todo Valeu. mundo. Um abração, até a próxima. Tchau, tchau. Até. Tchau.